bem? Muito bem. Vamos ver hoje então aí uma aulinha sobre gases, transformações gasosas, né, na nossa frente 3, lá do material do poliedro do NewMed, tá? Então, para a gente estudar as transformações gasosas, né, tudo vai ser em torno basicamente do chamado gás ideal, tá bom? O que precisa um gás para ser ideal? Um gás para ser ideal, nós vamos considerar algumas condições, como por exemplo, um gás ideal é aquele em que as partículas são consideradas puntiformes, ou seja, desprezamos a sua dimensão, o espaço que ocupa. Tudo bem? Para ser um gás ideal, essas partículas elas vão interagir com colisões do tipo elásticas. Lembrando que colisões elásticas podem também ser chamadas de perfeitamente elásticas. São aquelas que têm total restituição da energia cinética relativa de um corpo para outro. Tá? Ainda, para ser considerado um gás ideal, tem que ter interações bem curtas, né? Interações curtas, ou seja, durante as colisões, essas interações são bem curtinhas de tempo durante as colisões. São as chamadas condições para você ter um gás do tipo ideal. Tudo bem? Na prática, esse gás não existe, tá? Então, na prática, não existe gás ideal. O que se faz? Aproxima-se um gás real da melhor forma possível para que ele seja considerado um gás ideal. E o que seria um gás real ser o mais próximo possível de um gás ideal? Seria o gás real com a pressão baixa e seria esse gás ideal com a temperatura alta. Então, alta temperatura e baixa pressão, você tem um gás real o mais próximo possível de um gás ideal. Para as nossas resoluções, sempre que a gente for falar em transformações gasosas, sempre que a gente falar o que está acontecendo com o gás, ele vai ser considerado um gás do tipo ideal. Então não precisa nem ficar citando, mas é comum os exercícios citarem um gás ideal isso, um gás ideal aquilo. Então tá aí a definição de gás ideal para nós. O que nós vamos estudar desse gás ideal? O que importa desse gás ideal? Bom, o que realmente importa desse gás ideal são as chamadas variáveis de estado. É isso que mais nos importa ali, na verdade, no estudo de gases. Quais são as variáveis de estado? São pressão, volume e temperatura. Essas são as variáveis de estado, ou seja, P, V e T. Tudo bem? Bom, a pressão ela vai ser definida em função das colisões, tá bom? O volume, na verdade, o volume é do recipiente que o gás ocupa. E a temperatura é a definição de temperatura mesmo, né? Grau de agitação molecular. Beleza? Então, quando a gente falar da pressão de um gás, a gente está falando das colisões entre as partículas. Quando a gente falar do volume, na verdade, a gente está falando do volume que o recipiente tem. E quando a gente falar da temperatura, é a definição, o grau de agitação molecular.
Tudo bem? Então, essas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura juntas, vão definir algumas transformações que a gente vai ver uma a uma, tá? E juntas elas formaram a chamada equação geral dos gases, tá? Então, o que é a equação geral dos gases? A equação geral dos gases nada mais é do que, em todo gás ideal, o produto pressão, volume, dividido pela temperatura, dá um valor constante. Ou seja, qualquer que seja o valor da pressão, junto com o volume, né, produto, pressão, volume dividido pela temperatura, ele vai dar um valor constante. Tudo bem? Na prática, para nós resolvermos o que tem que resolver, isso vai ser usado da seguinte maneira. Se eu pegar um gás no estado 1, o que seria um gás no estado 1? Ele tem uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. Se eu passar essa pressão 1 para um novo valor, uma pressão 2, esse volume 1 para um novo valor, um volume 2, e a temperatura 1 para um novo valor, uma temperatura 2, adivinha o que vai dar quando eu fizer a conta? Pressão 2 vezes volume 2 dividido pela temperatura 2, o valor dessa conta vai dar exatamente igual ao valor que era quando feita a conta com pressão 1, volume 1 e temperatura 1. Tudo bem? Muito bem, essa é chamada equação geral dos gases. Uma observação para toda e qualquer situação de transformação gasosa. Aqui, lá na termodinâmica, toda vez que a gente for falar de transformação gasosa. Falando em transformação gasosa, nós temos que a temperatura somente em Kelvin, tá bom? Então vamos só lembrar lá, por exemplo, quando eu tenho Celsius, que é o mais comum que vai aparecer, e você precisa fazer a resolução, tem que transformar para Kelvin. Como é que transforma de Celsius para Kelvin? Bom, de Celsius para Kelvin fica C de Celsius igual a K de Kelvin menos 273. Tudo bem? Então tá aí a relação Celsius e Kelvin. Digamos que eu tenha em Fahrenheit e eu tenho que transformar para Kelvin. É menos comum, mas pode aparecer. No caso de ser em Fahrenheit para Kelvin, como ficaria? Ficaria da seguinte maneira. O F de Fahrenheit menos 32 sobre 9. O Kelvin menos 273 sobre 5. Tá bom? Estão aí, então, as relações, se necessário for, transformar para Kelvin. Se já tiver em Kelvin, melhor ainda. Mas não pode fazer hipótese nenhuma em transformações gasosas a conta em Celsius. Mas ele deu em Celsius e pediu a resposta em Celsius. Converta para Kelvin, resolva a conta e devolva depois a resposta pronta para Celsius. Não pode fazer de outra forma que não seja Kelvin. Tudo bem? Muito bem. Então nós vamos ver algumas transformações agora que podem ocorrer enquanto você mexe com as chamadas variáveis de estado. Uma delas é a chamada transformação do tipo isotérmica. A transformação isotérmica será aquela que tem a temperatura constante. Se a temperatura é constante, o T1 e o T2 serão iguais, não há necessidade dele estar na relação, tá? Ou seja, a pressão 1 vezes o volume 1, não tem necessidade da temperatura aqui, é igual a pressão 2 vezes o volume 2.
Tudo bem? Essa transformação isotérmica, ela também é conhecida como lei de Boyle, tá? E ela tem a relação entre a pressão e volume, quando numa isotérmica, ou seja, temperatura constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Tudo bem? Ou seja, se você tiver, por exemplo, a pressão 1 aumentou de valor quando foi para um valor de pressão 2. Aumentou. A pressão 2 é maior que a pressão 1. O que vai acontecer com o volume 2? Aumenta também? Não, porque se os dois aumentarem, quebra a igualdade. Na mesma proporção que a nova pressão se apresentar, o volume tem que ser menor. Tudo bem? Tá? Então, se a pressão 1 é maior, né? Ou seja, a pressão 2 é maior, a pressão número 1 é menor, ela vai ter um maior volume. Se a pressão 1 aumenta para um valor de pressão 2, o volume 1 diminui na mesma proporção para um outro valor de volume 2. São inversamente proporcionais. Tudo bem? Fica até um pouco tranquilo de você ver quando você vê o gráfico dessa transformação. Tá? Veja só. Num gráfico que vai ter bastante essa interpretação nas transformações gasosas, né? Transformação do tipo gráfico, você vai ter a seguinte situação, tá? Tá lá. Gráfico, pressão e volume. Tudo bem? Então tá. Pressão e volume. Como vai ser um gráfico pressão por volume de uma transformação do tipo isotérmica? Vai ser uma curva. Uma curva assim, ó. Isso aqui é uma temperatura constante. Eu vou chamar, sei lá, de uma temperatura 1 qualquer. Tá bom? Então, se eu pegar aqui, olha só. Este valor, eu vou dizer que é a minha pressão 1. Veja que para minha pressão 1, eu tenho aqui o meu volume número 1. Tudo bem? Beleza. Agora, olha só. Dentro dessa curva, todos os pontos de temperatura são os mesmos. Então, imagine que aconteceu agora, foi para um outro valor de volume, um volume 2. Está aqui. Tá vendo? Então, com a mesma temperatura que estava, ele expandiu. Um novo volume, ó. Aumentou para um volume número 2. Olha o que aconteceu com a pressão. Tá vendo? A nova pressão, número 2, é menor do que a anterior. Então, tá vendo aqui, ó? Quando nós temos, olha aqui, um maior volume, nós temos uma menor pressão. Quando nós temos uma maior pressão, nós temos um menor volume. São inversamente proporcionais. Na minha curva aqui, houve uma expansão, e nessa expansão, de V1 para V2, a pressão caiu de um valor P1 para um valor P2. Tá? Eu posso ter outras curvas de temperatura também. Por exemplo, essa aqui é uma T1. Eu posso ter aqui uma T2. Eu posso ter uma outra curva de temperatura aqui, que seria a... e quantas eu quiser. Independente de quantas sejam, funciona sempre assim. Quanto mais alta for a curva, maior a temperatura. Então, a temperatura é crescente de acordo com a posição das curvas. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Todos os pontos da curva são pontos de temperatura constante. Se eu tiver curvas mais altas, eu tenho outras temperaturas. E a gente vai trabalhar muito com a mudança de temperatura.
principalmente lá na termodinâmica, né? A gente vai ver ciclo de Carnot, transformações termodinâmicas que vão transitar muito entre duas temperaturas. Tudo bem? Beleza, né? Então tá aí. A primeira, transformação isotérmica. Vamos para outra? Vamos lá. Beleza. Agora nós vamos ver a transformação do tipo isobárica. Vamos lá? Muito bem. Transformação isobárica. Quando for uma transformação isobárica, vai ter pressão constante. É isso que é a nossa transformação isobárica. Quando a transformação for isobárica, ou seja, pressão constante, não há necessidade da pressão fazer parte da relação. Portanto, o nosso, até não falei, né, dessa forma assim, mais brincando, digamos assim, né? Mas só devolvendo aqui um pouquinho, ó, a nossa relação, a chamada equação geral, para a gente fazer, ocorreu uma transformação gasosa de um gás ideal do estado 1 para o estado 2. Como é que a gente usa para fazer a relação? A gente diz que o pivete 1 é igual ao pivete 2. E a partir dali a gente vê o que está precisando, né? O que ele deu, o que ele está pedindo. Então, a equação geral dos gases ideais pivete 1 é igual ao pivete 2, beleza? Muito bem. Voltamos agora para a transformação do tipo isobárica, onde a pressão sendo constante, não há necessidade da pressão fazer parte da relação, visto que vai ser igual de um lado e de outro. Essa transformação isobárica é também chamado princípio, né? A definição foi feita por Charles e Gay-Lussac, tá? Então lá, J. Charles e Gay-Lussac, tá? Foram quem experimentalmente definiram uma transformação gasosa sob pressão constante. Tudo bem? Nesse caso, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, se nós tivermos um aumento, o volume 1 para o volume 2, ocorreu um aumento de volume. Então, a temperatura 1 também, quando vai passar para uma temperatura 2, vai ter que ter um aumento na mesma proporção, porque aqui dobrou, aqui tem que dobrar também, para que simplifique esse valor e a igualdade se mantenha. Por isso, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta o outro também. Muito bem. Novamente, essa visualização da transformação gasosa via gráfico ficaria da seguinte maneira. Aqui está o nosso gráfico, tá? Então, o gráfico vem lá, pressão, tudo bem? E volume. É o que mais vai aparecer para nós aí. Agora, veja, nós vamos ter duas temperaturas que ele vai transitar, tá? Então, eu vou ter agora uma temperatura, vamos dizer aqui que essa é a minha temperatura 1, e uma outra temperatura, que é a minha temperatura 2. A pressão é constante, vai haver uma transformação com pressão constante, ou seja, ele vai sair de um valor qualquer. Aqui está a pressão que eu selecionei. Essa pressão é constante, então, aqui, ó, o que vai ocorrer? Vai ocorrer isso aqui, ó. Para uma temperatura 1, veja aqui que eu tenho um volume 1 junto com a temperatura 1.
Olha o que acontece quando ele passa para um volume maior, 2. Tá vendo? Ao ele aumentar o volume de 1 para 2, o que acontece? Tá aqui, né? Ao ele aumentar o volume de 1 para 2, o que acontece? Acontece que a temperatura que era 1 para o volume 1 aumenta também para uma temperatura 2. Ou seja, diretamente proporcionais, como a gente afirmou. Numa isobárica, aumentou o volume, aumenta a temperatura também. Tudo bem? Beleza? Vamos para a terceira transformação. Na verdade, nós temos 4 para falar. Vamos então para a terceira. Seria a transformação isométrica. Transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Todos esses nomes são aceitos. Tudo bem? O que importa é que quando nós temos essa transformação, a isométrica, isocórica ou isovolumétrica, não importa o nome, nós vamos ter uma transformação cujo volume é constante. Sendo o volume constante, o que vai acontecer com a relaçãozinha? Ao π-VET1 igual ao π-VET2. Não precisa do V, porque ele é constante. Então fica pressão 1 sobre temperatura 1, pressão 2 sobre temperatura 2. Se tivesse o V aqui, seria igual do outro lado, era só cortou. Tá bom? Então não precisa colocar esse valor de volume aí para essa transformação. Tudo bem? Nesse caso aqui, o que nós temos? Que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Da mesma forma lá então que a anterior, né, quando a gente viu a isobárica, aqui se tiver um aumento de pressão, terá que ter também um aumento de temperatura. Vamos conferir isso via gráfico. No gráfico a gente vê com clareza essa situação. Tá aqui, ó. De novo. Um gráfico pressão por volume. Duas curvas de temperatura. Aqui uma temperatura 1 e aqui mais acima uma temperatura 2, ou seja, maior. Volume constante. Então vamos achar aqui um valor de volume constante. Tá aqui, ó. Pronto, esse aqui. Percebam aqui então. O que nós temos? Aqui e aqui. Nem aparece o amarelo, né? Abandonar esse amarelo. Olha o que acontece. Para esse volume constante, veja só. Aqui, ó. Olha aqui. Temperatura 1, pressão 1. Subir para a temperatura 2. Subir para a temperatura 2. O que acontece com a pressão? Vai para um valor P2, tá vendo? Se aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Por isso, diretamente proporcionais. Tudo bem? Beleza, né? Então vamos lá. Opa, viramos aqui e vamos agora para mais uma relaçãozinha que você certamente já ouviu falar. Vamos aqui citar, ver os detalhes, né, que é a chamada equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron. Bom, ela se baseia na equação geral dos gases.
em que o produto pressão-volume dividido pela temperatura dá uma constante. Beleza? E essa constante, aí que entrou, né, o trabalhinho aí do Clapeyron. Ele disse o quê? Que esse valor constante que dá, ele tem uma relação com o chamado número de mols do gás e a constante universal dos gases, tá? Então, o que é esse valor constante que dá a relação PVT, o pivete? Esse valor constante tem a ver com N, é o número de mols do gás, enquanto que o R é a chamada constante universal dos gases. Beleza? Bom, não é à toa que se chama constante universal dos gases, né? Porque vai ser um valor constante. Tudo bem? Então vejam, substituindo ali então nesse valor aqui constante, então PVT é igual a, no lugar desse valor constante, o N e o R, que compõem essa constante, né? Ou seja, mudando as variáveis estado, pressão, volume e temperatura, não muda o número de mols do gás e não muda o R, que é justamente a constante. Essa equação de Clapeyron é muito mais conhecida passando o T para lá e ficando nesse formatão aqui, ó. Já viu, né? Beleza? Aí chove de macete, aí fica a teu critério. Será que aqui gravado a gente pode falar esses macetes ou não? Bom, lembra? Um dos macetes mais conhecidos que tem aí para você gravar a equação de Clapeyron é que pi véia não rejeita tarado. Já ouviu essa não? É? Aí você pode usar a tua imaginação aí. P, V, N, R, T, quantas combinações você quiser. O que importa é que você use essa, digamos, besteirinha para te ajudar a resolver os exercícios. Então, quando ele falar, variáveis de estado, pressão, volume e temperatura mudou de um estado 1 para um estado 2, pivete 1 igual pivete 2. Quando você vê que ele cita o número de mols, que tem tantos mols um gás, é a constante universal dos gases, é isso, aquilo, aquele outro, vai pro PV-NRT lá, né? Que é uma citinha lá, pi véia não rejeita tarada. Você sabe, né? O que é? Muito bem. Você sabe que na sala eu falaria, né? Mas tá bom. Muito bem. Esse R é uma constante que tem 3 valores. Quais são esses valores? Vamos lá? Um deles é esse aqui, ó. 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Pressão, volume, número de mols, né, o N, quantidade de matéria, e Kelvin, temperatura. É só isolar o R, ó. PV, N sobre T. PV, N, T. Tá? Então, quando você estiver fazendo o uso da pressão em atmosfera, do volume em litro, a quantidade do gás vai ser sempre em mol e a temperatura sempre em Kelvin. Você vai ver que a parte de baixo nunca muda. O que muda é a parte de cima. Então, a pressão em atmosfera e o volume em litros, você vai usar o R como 0,082. O N vai ser mol e a temperatura sempre Kelvin. Tá bom? Um outro valor de constante R que você pode usar é 62,3. Nesse caso, fica quando for a pressão em milímetros de mercúrio, como o experimento lá de Torricelli para medir a pressão da atmosfera, que é usada essa unidade de milímetros de mercúrio para medir pressão arterial também, né? Então, quando for a pressão em milímetros de mercúrio vezes o volume em litros, mol sobre Kelvin. Sobre mol vezes Kelvin. Tá? E você usa 62,3. Ou o que é do sistema internacional, que é 8,31. O que é o sistema internacional para pressão? Pascal. O que é o volume do sistema internacional?
metro cúbico. Mol vezes Kelvin. Pois é, mas eu estou vendo a apostila aqui em cima tá joule. É verdade. Vamos fazer uma pequena observação aqui? Vamos lá? Então, olha. O que é Pascal? Pascal é pressão. Pascal é Newton por metro quadrado. Tá? Então, esse é o Pascal. Metro cúbico. Eu posso simplificar aqui, ó, metro cúbico com o metro quadrado e fica Newton vezes metro. Newton vezes metro é joule. Por isso, então, pode vir a ser esse 8,31 escrito em vez de Pascal vezes metro cúbico como joule. Mol vezes Kelvin. Tá bom? O que importa é que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Tudo bem, gente? Muito bem. Então tá aí a famosa equação de Clapeyron. Tá? Muito bem. Opa, é uma folhinha aqui que tá rabiscada. Sai. Tá? E agora, nós vamos para a última das transformações. Vai ser bastante usada essa última transformação, principalmente lá na primeira lei da termodinâmica. É a chamada transformação adiabática. A transformação adiabática. Essa aqui gera algumas confusões. Tem gente que confunde a adiabática com a chamada isotérmica. Já vou mostrar aqui para vocês que não é. O que é uma transformação adiabática? A transformação adiabática ela é caracterizada por um tipo de transformação rápida. Tá? Então, eu tenho uma transformação rápida. Que tipo de transformação rápida? Pode ser uma transformação rápida do tipo expansão, ou pode ser uma transformação rápida do tipo compressão. Tá? Para essa transformação rápida ser assim chamada de adiabática, não ocorre troca de calor. Não ocorre troca de calor entre o gás e o... Tudo bem? Bom, o que você vai ver aqui que é característico da expansão ou da compressão, transformação adiabática? Veja no gráfico. O gráfico fica super claro o que acontece. Então, imagine um gráfico, pressão por volume, como todos que a gente viu até agora. E aí eu vou ter duas curvas de temperatura. Uma curva 1, vou chamar aqui de... Vamos ver aqui, temperatura, já no meio T1 e T2 aqui. E aqui uma outra curva de temperatura T também. Tá bom? Então veja. Gente, tem gente que acha que transformação adiabática, quer dizer, não troca calor, é aquela que mantém a temperatura constante. Não. O não trocar calor não quer dizer que a temperatura fica constante, gente. Eu vou te dar um exemplo bem clássico de transformação adiabática. O aerosol, o spray lá. Se você pegar uma lata de aerosol, segurar essa lata e ficar apertando esse spray, o que vai acontecer com o gás? Vai acontecer isso aqui, ó. Tá lá o gás, certo? Ele está confinado, uma certa pressão, temperatura, volume. E se você apertar o spray, o que vai acontecer? Esse gás vai sair da lata e vai expandir. Ele vai ocupar um volume maior do que ele tinha quando estava dentro da lata. Então, se ele vai expandir, o volume vai aumentar. Tudo bem? A hora que esse volume aumentar, então vai acontecer isso aqui, ó.
ele vai estar lá sob uma pressão qualquer, uma pressão inicial, tudo bem, chamada de P0. Vai estar lá a uma certa temperatura. Tá aqui. Então, aqui vai ser a temperatura inicial e aqui vai estar o volume dele, que é o volume inicial. De repente, você aperta esse aerosol. O que acontece? Esse volume aumenta. Ao esse volume aumentar para um volume final maior, essa pressão que ele tem e essa temperatura que ele tem vai diminuir. Vai acontecer isso aqui, ó. Até chegar nesse valor de volume final. Então, enquanto ele faz a expansão, aqui é para ser uma curva, tá? Não é retinho. Enquanto o gás faz a expansão, tá vendo? Olha o que acontece com ele. A pressão que ele tinha diminui, o volume que ele tinha aumenta, né? Porque está expandindo, ocupando maior volume do que dentro da lata, e a temperatura dele diminui também. Por isso, se você ficar com uma lata de aerosol spray, apertando o spray, à medida que você vai apertando, esse gás vai expandindo, vai saindo da lata, ele vai diminuindo a temperatura. Por isso que a tua mão vai gelando, e vai gelar bastante se você ficar segurando um bom tempo, tá? Por isso, a expansão adiabática, ela tem uma queda de pressão, um aumento de volume e uma queda na temperatura. E aí, alguns confundem, porque se você olhar só a transformação adiabática no gráfico, só ela, vai acontecer mais ou menos assim, ó. Vou fazer um pequenininho aqui só para você ver. Digamos que eu tirei todas as outras curvas ali, e você vai ver só a parte da transformação adiabática. O que vai acontecer? Você vai ver isso aqui sozinho, fazendo assim, ó. Ah, é uma curva. Então, se é uma curva, vai ser a transformação isotérmica. Não. É aí que você tem que tomar cuidado. Poxa, mas como é que eu vou saber? Aí que tá. Vai ter que ter dados no gráfico. Porque se ela estiver sozinha aqui, olha, tá vendo? Ela pode induzir a erro. Tá vendo aqui, ó? Ela sozinha, curva, pode induzir a erro, porque ela fica muito parecida com a curva isotérmica, que é uma curva de temperatura constante. Então, o que vai caracterizar? Vai ter um enunciado dizendo lá, um gás sofreu uma expansão rápida. Opa, expansão rápida. Expansão rápida é um tipo de transformação característica da adiabática. Então, a curva dessa expansão rápida não vai ser uma isotérmica. Ou ele fala, né, de acordo com a curva do gráfico, sob temperatura constante, opa, então é uma isotérmica, então não é adiabática. Então o enunciado vai levar você a interpretar de forma correta, porque visualmente, se tiver assim com as duas curvas de temperatura, como eu fiz, beleza, é só olhar que muda a temperatura, não é uma isotérmica. Mas se tiver sozinha a curva adiabática aqui, é bem fácil de no visual ser enganado. Muita atenção no enunciado daí quando acontecer isso aí. Tudo bem? Muito bem, gente. Então, dessa parte de transformação gasosa, era isso que eu tinha para falar aí das transformações, equação geral, Clapeyron, todas essas transformações que aí a gente vai pôr em prática, você vai ver na próxima aula. Na primeira lei termodinâmica vai ser extremamente utilizado isso aí. Na segunda lei também, lá na parte do ciclo de Carnot também. Então agora é uma, digamos assim, uma sequência, essa parte de transformações gasosas com o que a gente tem pela frente no nosso materialzinho, na nossa frente 3. Beleza? Muito bem, gente. Então, por hoje ficamos com isso aí, tá? Espero que seja útil para você e até breve. Esperamos logo esse breve estarmos juntos aí dentro da sala de aula para a gente trocar uma ideia, conversar e fazer tudo juntinho aí, beleza? Um abraço, até mais, tchauzão! Gente, bons estudos aí, tá? Até breve, espero logo estar junto com vocês aí, para que a gente em sala possa trocar uma ideia melhor.
Por enquanto,